Então, pessoal, vamos observar aqui como que funciona basicamente, novamente, um aplicativo de lista de tarefas, tá? Busquei alguns prints na própria internet, no próprio Google Imagens, e observem, né? Eu tenho aqui uma tarefa, e essa tarefa ela não está conclusa, e eu tenho uma tarefa aqui que ela foi conclusa, ela terminou, então aparece um checkbox marcado e aparece a tarefa riscada, ela muda a cor também um pouquinho. Então é assim que funciona o aplicativo de lista de tarefas. E é basicamente isso que a gente precisa replicar aqui dentro, tá? Então observe que eu tenho aqui novamente o nosso Flurryflow vazio, certo? E o que eu preciso? Tá? Eu posso, logo de cara, arrastar um texto. Poderia arrastar um texto para cá. E perceba que ele vai envelopar esse texto em uma coluna, certo? A nossa coluna a gente marcou, né, o alinhamento aqui. Clicamos nesse ícone aqui, tá vendo? Para a coluna ficar cheia, né? Ao longo da tela. Beleza. Nós temos aqui um Hello World, que é um texto basicamente. E a gente pode aumentar o tamanho desse texto. Na verdade, vamos colocar esse texto logo como minhas tarefas, certo? A gente já configura ele logo. Só que tá vendo que está colado muito com a parte de cima do nosso aplicativo? O que a gente pode fazer? A gente pode vir na coluna e mudar o padding, ou seja, dar um distanciamento do texto e da coluna em geral em relação à app bar. Eu posso colocar, por exemplo, 20 pixels. Tá, vou colocar mais, vamos colocar 40 pixels. Beleza. Aqui então a minha coluna ela deu um distanciamento em relação à nossa app bar. Legal, ótimo. Agora perceba que a nossa coluna ela está muito colada com essa parte aqui, ó, tá vendo? Olha lá, minhas tarefas está muito colado com o lado do nosso aplicativo. A gente precisa realmente também dar um distanciamento. O que você pode fazer? Você pode, vou apagar esse 40 aqui do padding, lembrando que eu clico, né? Eu clico na coluna e aqui do lado já aparecem essas configurações. Eu posso clicar nesse cadeado e colocar um número. Posso diminuir, posso colocar 30. O que aconteceu aqui? Eu tenho o lado de cima, o lado de baixo, um lado, o outro lado, certo? Eu tenho vários lados. Quando eu clico nesse cadeado, o número que eu colocar para um lado, ele vai ser replicado nos outros. Então, se eu colocar um padding, zerar o meu padding, ele vai zerar para todos os lados. E se eu colocar um número, ele vai dar o distanciamento em todos os lados. Se eu desmarco o cadeado, eu consigo mudar cada um lado individualmente. Então, por exemplo, ele não deu distanciamento na parte de cima, mas ele deu dos lados e deu embaixo, tá bom? Então, eu posso marcar o cadeado e posso colocar um número que faça sentido. Por exemplo, 30. Tá legal. 35. Acho que vai ficar melhor. 35. Legal, beleza. Então, nossa coluna, ela tá dando respiros aos lados, né? Em cima e embaixo, direita e esquerda. Esse texto, a gente pode aumentar o tamanho dele. Pode até colocar 28. Minhas tarefas. Legal. Tá legal. Se eu venho aqui no texto, eu posso fazer outras configurações nele, tá bom? Então eu tenho como mudar outras configurações. Posso, por exemplo, trazer um pouco mais de peso para o texto. E eu acho que ele está muito grande, eu acho que a gente pode mudar o tamanho dele. Pode trabalhar em coisa de 20 pixels. Tá legal. Minhas tarefas estão um tamanho legal. Beleza. Então nosso texto está aqui. A gente precisa agora arrastar um container para dentro da nossa coluna. O que é um container? Um container é um espaço. É um espaço que vai receber edições. Olha só. Voltando aqui. Tá vendo? Todo esse espaço aqui em branco, toda essa caixinha aqui, ela pode ser inserida dentro de um container, tá bom? O container é basicamente um espaço que a gente vai utilizar. Coloquei o nosso container aqui. Certo. O que eu preciso fazer dentro desse container? Eu preciso colocar elementos dentro desse container. E que elemento eu consigo arrastar para dentro do nosso container que eu consiga dispor os elementos dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma bolinha que eu marco, eu tenho um texto do lado e eu tenho
uma estrela do outro lado. Que elemento será? Será que é uma coluna? Será que é uma coluna que eu arrasto aqui para dentro? Não, não é uma coluna. Por quê? A coluna vai ficar assim, ó. E não é isso que eu quero. Então, vou apagar a coluna. Assim aqui, vou deletar a nossa coluna. Eu quero colocar o quê? Uma linha. Uma linha, pessoal. Eu coloco essa linha. Depois eu procuro por um elemento chamado toggle icon e arrasto. Procuro por um elemento chamado texto e arrasto. Olha só como que ficou interessante. Tá vendo? Agora ficou a nossa caixinha e agora ficou o nosso texto. Tá vendo como que ficou legal, como que ficou bacana? Só que isso aqui tá muito grande, tá muito esquisito. Eu preciso ir lá no nosso container. Lembra que eu falei que o container receberia edições? Eu vou lá no nosso container e o que eu faço? Primeira coisa, eu preciso mudar o tamanho dele, a altura dele. Então eu procuro o container. Vamos lá, vamos de novo. Vou clicar no container. Eu procuro as propriedades do container. E agora eu vou mudar a altura do container. Se eu colocar 50, se eu colocar 40, se eu colocar 60, se eu colocar 55. 55 ficou legal. Então eu clico no container, olha só. Eu sempre tenho que trabalhar pensando na nossa árvore de elementos, tá bom? Então eu sempre clico por aqui. Então eu venho aqui, clico no container, eu não vou clicar na linha, eu vou clicar no container, porque é o container que vai receber as edições nesse momento. Clico aqui no container, beleza. O que está faltando mais? Eu acho que esse container está muito perto do nosso título, minhas tarefas, não tá? O que vocês acham? Eu acho que tá. Eu preciso no container dar um padding de 10 pixels. Tá legal. Show de bola. Não tá tão ruim não. Legal. Então nosso container agora ele deu um distanciamento em relação a minhas tarefas de mais ou menos 10 pixels. Perceba que o padding ele levou em consideração o container, levou em consideração o texto. Então o container deu em relação ao texto de cima, o nosso título, um padding, um distanciamento de 10 pixels, certo? Beleza. Tá, mas ainda tá esquisitinho, Eu vou procurar uma propriedade chamada border radius. Essa propriedade ela vai arredondar os lados do nosso container. Então perceba que esse container está bem quadradão. Olha só. Inclusive eu posso, sabe fazer o quê? Eu posso mudar a cor dele só para que vocês vejam. Eu procuro a propriedade do container, venho em Fill Color e vou mudar para vermelho, sei lá. Nossa, que esquisito. Mas só para vocês entenderem melhor. Olhem só como é que está o nosso container. Ele está todo quadrado. Todo quadradão, ó. Está num retângulo, na verdade. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no container. Vou procurar as propriedades dele. E procuro por border radius, certo? Tá marcado cadeado, o que significa que ele vai fazer essa alteração em todos os lados. Eu posso colocar coisa de 20, por exemplo. Perceba como que ele mudou, como ele trouxe um arredondamento. Mas eu achei que ficou muito forte esse arredondamento. Eu vou colocar coisa de 10, por exemplo. Melhor, tá? Não ficou tão arredondado, mas também não ficou algo tão secão, tão retângulo, tão quadradão assim nos cantos. Agora eu volto no container, procuro pela Fill Color novamente e agora eu vou mudar a Fill Color. Vou deixar branco. Olha lá. Então ficou algo legal, algo interessante. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse container e vou colar. Olha lá. Quando eu colei, ele já veio com o quê? Com um padding. O outro container que eu colei, ele veio com um padding de 10 pixels. Legal. Por quê? Porque ele já estava configurado. Então ele já veio, já colou com o devido distanciamento. Vou colar, beleza. Vamos lá, vamos colocar algumas tarefas. Estudar para prova
ler um livro, ouvir música, sei lá, qualquer coisa, e fazer, sei lá, escrever o TCC, qualquer coisa, tá? Então eu tenho minhas tarefas, certo? Agora vamos supor que essa tarefa, ler um livro, eu já terminei ela por hoje. Então como que é o comportamento de uma tarefa quando ela finaliza, quando eu finalizo ela? É marcado, nosso checkbox, e dá uma letra mais ou menos riscada, totalmente riscada na verdade. Legal, vamos replicar esse comportamento aqui. Eu clico no meu toggle icon e vou procurar por isso aqui, ó, checkbox outline blank e checkbox. Isso significa o quê? Que esse é o meu comportamento dela marcada e esse é o meu comportamento dela desmarcada, certo? Então quando eu tenho um elemento marcado, ele fica assim. Quando eu tenho um elemento desmarcado, ele fica assim. Eu vou clicar nesse olhinho aqui. Olha só que interessante, ó. Viu? É basicamente esse o comportamento. Ótimo, muito interessante, muito bacana. Perfeito.